Olá, querido. Olá, querida, tudo bem? Meu nome é Grêmio Filho, eu sou aqui de Teresópolis, Rio de Janeiro, e gostaria de compartilhar algo do coração de Deus para o seu coração. A palavra de Deus em Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 13, diz o seguinte: Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A palavra de Deus, ela menciona para nós várias questões. Uma delas é justamente o que Deus quer que nós façamos nos momentos de alegria e nos momentos em que nós estamos tristes. Como, por exemplo, a palavra de Deus, ela nos relata assuntos, nos relata situações inúmeras em que o povo de Deus teve vitória ao buscar ao Senhor, ao buscar a presença de Deus. É necessário que eu e você compreendamos isso. É necessário que eu e você entendamos isso. Mas a oração, quando buscada, ela tem que seguir em cima de dois trilhos, que são paralelos. O primeiro trilho, na verdade, é o trilho da fé. Você tem que acreditar naquilo que você está pedindo. E o segundo trilho é o trilho do coração. Você tem que amar e tem que ter sentimentos por aquilo que você também está pedindo. Conta-se uma história de certa pastora, que pediu oração pela a sua mãe devido a alguma causa que ela precisava. E ela disse para sua mãe que ela estava há 3 meses intercedendo, estava há 3 meses orando e Deus ainda não havia respondido. E a mãe, também uma líder de uma grande igreja, também aqui no Brasil, ela se propôs também orar pela sua filha, junto com a sua filha, ajudar em oração. E conta-se quando aquela pastora orou, e aí de repente, 3 dias depois, a resposta veio. E a filha, chegou para a mãe e disse: Mãe, como assim 3 dias eu estou orando, ou melhor, 3 meses eu estou orando e eu não tive resposta? E 3 dias a senhora está me ajudando na oração, Deus já enviou a resposta. A mãe disse o seguinte para aquela filha, para aquela pastora, disse para ela o seguinte: filha, se você não acredita na sua oração, naquilo que você pede, muito menos Deus vai acreditar. É necessário que a gente acredite naquilo que nós estamos pedindo a Deus. É necessário que eu e você acreditemos naquilo que, na verdade, Deus tem feito e falado na sua palavra para nós. A mesma coisa é a questão do coração. Quando você ora a Deus, você tem que botar sentimento. Você tem que pedir a Deus e apresentar a Deus a sua causa. Quando nós vamos à presença de Deus, não vamos no nosso próprio nome. Eu não posso chegar na presença de Deus no meu próprio nome ou no meu próprio conhecimento. Eu tenho que chegar na presença de Deus no nome de Jesus Cristo. Jesus, quando ele estava nessa terra ainda, e ele intercedia pelos seus discípulos, como está em João capítulo 17, ele disse o seguinte: eu rogo, Pai, não só por esses, mas também por aqueles que hão de crer. Então Jesus orou por você, intercedeu por você. E quando eu e você vamos à presença de Deus, nós vamos à presença de Deus de uma forma que Deus ele nos ouve, mas ele vai nos ouvir se formos em nome de Jesus. E quando você vai à presença de Deus, é como se você estivesse recebendo uma procuração de Jesus para que você pudesse entrar na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você vai à presença de Deus, o Senhor Jesus, ele está pronto para te ouvir, pronto para te interceder por você. Mas Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Como que as demais coisas são acrescentadas? Existem alguns fatores, algumas questões que eu e você precisamos aprender para chegarmos à presença de Deus. E também para recebermos de Deus aquilo que nós fomos até Ele buscar. Primeira coisa, nós precisamos buscar o reino de Deus, orar, orar a Deus para que o reino de Deus cresça. Não tem como eu e você recebermos de Deus respostas, bênçãos, se nós não intercedermos
pela sua obra, pelo avanço da obra de Deus, pelos missionários que estão no campo, né? E para que Deus salve vidas. Então, a primeira das coisas que eu e você, dentro desses dois trilhos, da fé e do coração, precisamos entender que nós precisamos rogar a Deus e pedir pelo seu reino, para que o reino de Deus seja estabelecido a cada dia e a cada dia avance. A segunda questão é que nós precisamos, para ter as nossas orações ouvidas, nós precisamos orar pelas autoridades. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 a 14, o seguinte: admoesta-vos, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Pois o Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Me chamou a atenção uma palavra nesse texto: deprecação. E o dicionário diz o seguinte, que a ação de deprecar é a ação de suplicar, de pedir insistentemente. É uma súplica de perdão, é uma rogativa, é um ato de suplicar por uma graça ou favor acerca de alguém. É como se você se colocasse diante de Deus, rogando, pedindo a favor por alguém e também por algo, alguma necessidade. E esse texto ele diz para nós, diz para mim e para você, que nós podemos acessar a Deus também após apresentar a Deus, né, o seu reino, a sua justiça, e para que as demais coisas sejam alcançadas, ou seja, as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Mas o segundo caso é que eu e você precisamos de orar pelas autoridades, para que haja paz, para que haja tranquilidade. Muitas pessoas acham que é melhor não, né? Eu não vou orar, não vou interceder, né? As coisas estão cada dia pior, a igreja não tem que se envolver com isso. Eu estou aqui com a camisa, né? Essa camisa é uma camisa em inglês, né? Pray for your city, né? Tá ao contrário, talvez para você esteja saindo no modo normal, mas ela diz: ore por sua cidade. O cristão que não intercede pela sua cidade, que não intercede pelo seu país, que não intercede pelos governantes do seu país, ele está fora da palavra de Deus. Porque 1 Timóteo 2, de 1 ao 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Todos. Todos os homens. E essa palavra deprecação que está registrada nesse texto, ela fala justamente sobre isso, sobre a ação de você se colocar, sabe como? Você e eu nos colocarmos diante de Deus, pedindo para a salvação, para a mudança de postura, para a transformação, não só da nossa nação, não só do presidente, não só daqueles políticos que você gosta, mas também de todos os políticos. É sim, de todos. Pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais, deputados estaduais, pelos senadores e senadoras também, pelo Poder Judiciário, né? Pelos juízes de primeira, segunda, terceira instância e também por até os ministros do STF. Você talvez possa não concordar, mas é necessário que você interceda. E a segunda, né? A terceira coisa é justamente a questão que eu e você precisamos para receber isso. Aí nós vamos à presença de Deus. Depois que fazemos isso, nós vamos pedir as demais coisas. Quando eu e você entendermos isso, nós vamos receber de Deus a resposta que nós precisamos. Conta-se uma história de algo chamado a Pedra do Destino. O que era a Pedra do Destino? A Pedra do Destino era uma pedra em que existia na Escócia antiga, há mais de 700 anos atrás, onde aquela Pedra do Destino ficava num lugar abaixo, num pavimento abaixo do trono
do rei da Escócia. Antes do rei tomar, né, posse do reinado, ele deveria sentar primeiro na pedra do destino. E conta-se uma história que todos os reis e rainhas deveriam sentar ali naquela pedra. Depois eles tomavam posse e sentavam lá no trono onde era visível. Conta-se uma história de que há 700 e poucos anos atrás, a Inglaterra invadiu a Escócia, tomou essa pedra, levou essa pedra para a Inglaterra e colocou essa pedra também debaixo, num pavimento abaixo de onde ficava o trono da Inglaterra. E ali sentavam-se também os reis e rainhas antes de sentar no trono que era visto por todos. O que significa isso? Significava que quando aquele rei, aquela rainha se sentava na pedra do destino que foi trazida da Escócia, quando eles se sentavam, eles estavam dizendo que eles também eram reis da Inglaterra e rei também sobre a Escócia. Querido, subjetivamente, nós também tivemos tirados de nós, sabe o quê? Justamente essa questão da nossa posição diante de Deus, como filhos e filhas. Eu e você. Muitas das vezes eu e você deixamos de fazer de verdade o que é da vontade de Deus por acharmos que nós, na verdade, somos pessoas que não merecemos chegar à presença de Deus. Se você chegar à presença de Deus com fé e com o coração aberto, você vai ser atendido. Mas subjetivamente, o inimigo no Jardim do Éden tomou de nós essa nossa postura, a nossa vida como sendo filho de Deus, ou seja, herdeiro de algo. Mas quando ele fez isso, quando o diabo fez isso, ele tirou de mim e de você justamente o que nós tínhamos de melhor, que era a herdade de Deus, como filho de Deus. Mas Jesus, ele veio justamente para mudar essa situação. Jesus, ele veio novamente na cruz, ele resgatou, na cruz do Calvário, ele resgatou a minha, a sua, a nossa vida novamente. E agora nós somos resgatados. Em 1996, a rainha da Inglaterra chamou, os reis da Escócia, que ainda existe, reis na Escócia, assim como na Inglaterra, e devolveu essa pedra do destino para os reis da Escócia. Ela estava dizendo: vocês agora podem reinar. É claro que continua ainda, lá a Grã-Bretanha e os países ali unidos, mas subjetivamente foi dada a liberdade para aqueles homens, para aquelas mulheres da Escócia. Eu quero dizer para você que da mesma forma Jesus tomou o nosso destino de volta e Ele nos resgatou e nos apresentou de novo para Deus. Eu quero que você entenda que a sua oração tem poder. Eu quero que você entenda que a sua oração, ela pode muito. Eu quero que você entenda que Deus, ele tem o melhor para você, para sua casa, para sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a cada dia você possa ter de Deus as saídas para a sua vida. Não esqueça, está triste? Ora. Está alegre? Cante louvores. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.